Fala galera, mais um vídeo começando aqui no canal. Dessa vez um vídeo que eu não queria fazer, mas infelizmente, né, temos que estar aqui dando a cara a tapa nos momentos bons e nos momentos ruins. Palmeiras eliminado pelo São Paulo, aquilo que eu falei que não poderia acontecer, acabou acontecendo. Vamos conversar um pouquinho sobre o jogo, conversar um pouquinho também sobre como vai desenrolar a temporada a partir disso. Sobre o jogo, o Palmeiras começou naquele seu esquema padrão. A mudança ali diz respeito a duas questões. Richard Rios entrou na vaga de Gabriel Menino, que vinha fazendo partidas tenebrosas, principalmente contra o Flamengo, foi muito mal, praticamente deu um gol ali pro Flamengo, que Everton Ribeiro errou na decisão. E Endrick entrou na vaga de Arthur, não na mesma posição, numa posição diferente, para poder fazer a função de Arthur, que não pode jogar a Copa do Brasil. O que se esperava do jogo é que o Palmeiras fosse partir para a pressão desde o primeiro minuto. Não foi efetivamente o que aconteceu. O Palmeiras jogou melhor do que jogou o primeiro tempo no Morumbi. Começou criando até algumas chances. Ainda no primeiro tempo também deu algum espaço para o São Paulo. O São Paulo saiu na cara do gol algumas vezes. Mas assim, pareceu que o time com o Zé Rafael ali no primeiro tempo deu mais um encaixado, deu mais um encorpado no meio de campo. Mesmo alguns dos principais nomes estando muito sumidos no jogo, Veiga sumido, Dudu muito sumido. Mesmo assim o time ainda criou chances ali no primeiro tempo, meio que ali, lógico, na base do abafo, jogando bola na área, precisando fazer um gol. E aí numa jogada casual, num lance assim completamente aleatório, Piquerez, ele falou que ele foi chutar, mas foi óbvio que ele foi cruzar. Fez o cruzamento ali, o goleiro de São Paulo, Rafael, estava mal posicionado, e aí acabou aceitando. E o Palmeiras fez 1-0 ali mais ou menos no final do primeiro tempo. E aí, eu acredito que eu e toda a torcida do Palmeiras esperou que o Palmeiras fosse manter a pegada para o segundo tempo, para poder tentar resolver a questão e fosse ainda mais sufocar o São Paulo, principalmente com o gás que veio da arquibancada a partir do momento do gol. A torcida incendiou, a torcida fez sua parte, como vem fazendo sempre. Só que infelizmente, mais uma vez o Palmeiras volta para o segundo tempo, assim como foi contra o Flamengo, assim como foi o jogo todo do São Paulo, de uma forma muito abatida, apática. Eu tô cansado de falar por aqui sobre questão de postura. Já fiz praticamente 2 vídeos que eu falava só sobre postura do time. E, novamente, isso aí nos custou mais um resultado, nos custou mais um campeonato. O São Paulo já com 5 minutos de jogo fez o 1-1 com o Caio Paulista. E aí que o Palmeiras parece que se perdeu totalmente, ficou naquela base do Deus nos acuda, chutão pra frente, não criou nenhuma jogada relevante desde o gol de Caio Paulista, não criou nada. O Palmeiras passou longe de classificar, mas muito longe. Não teve nenhuma jogada de perigo, não teve nenhuma jogada trabalhada. As únicas jogadas que conseguiam chegar de alguma forma eram bolas cruzadas na área de qualquer jeito, e a defesa do São Paulo rebatia. A bola parada novamente não funcionou. O Dorival posicionou o goleiro do São Paulo de uma forma inteligente nas bolas paradas, então ele estava sempre saindo para poder evitar aquela bola no segundo pau, geralmente para os defensores do Palmeiras que são mais altos, né, que chegam para cabecear. E aí o jogo ficou naquela questão morna, jogador do Palmeiras caminhando, sem muita intensidade, sem muita vontade. E aí entra um grandíssimo problema dessa temporada: peça de reposição. Não tem peça de reposição. O Palmeiras tirou Dudu e repôs com o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme é um ótimo jogador, mas como que você pode confiar a responsabilidade de decidir um choque-rei nas quartas de final de Copa do Brasil, o time precisando do resultado, a um garoto que foi integrado esse ano no profissional? O elenco do Palmeiras é curto, é muito curto, e não repôs as saídas que aconteceram. Ano passado o Palmeiras ainda tinha Gustavo Scarpa, ainda tinha Danilo. Essa temporada o Palmeiras perdeu esses 2 jogadores e repôs com quem? Richard Rios, que ainda está adaptando. A gente não pode cobrar dele igual cobrava, por exemplo, de Danilo, que já é um jogador completamente adaptado ao esquema do Palmeiras. Então o banco de reserva do Palmeiras piora o time. Se os titulares não estão bem, quem vem do banco não vai somar de forma alguma. O único que ainda faz alguma coisa ali, que tenta, que dá pra ver que tem alguma qualidade ali pra poder talvez decidir algum jogo, seja Lopes, que tenta alguma coisa, tenta alguma jogada. Ontem acredito até que ele entrou, dos que entrou foi o menos pior. E aí ficou evidente de que tá mais perto do São Paulo fazer mais um gol do que o Palmeiras levar a partida pros pênaltis. Teve até um lance polêmico ali,
de um gol do São Paulo de Caleri, se não me engano, anulado. Não vou entrar na questão aqui de se foi bem anulado ou não. Assim como também teve um outro lance polêmico de Luciano ali no final do primeiro tempo, né, que ele já tinha um amarelo, deu entrada forte em Zé Rafael e nem falta não foi marcada, mas também acho que discutir arbitragem nos moldes que foi o jogo hoje, nos moldes que o Palmeiras vem jogando, é o menor dos problemas. Não dá pra botar a culpa em arbitragem. Se tem uma coisa que não dá pra falar, é o Palmeiras foi eliminado por culpa de arbitragem. Não dá. O Palmeiras foi eliminado porque voltou com a postura apática no segundo tempo, não demonstrou vontade de vencer, foi engolido pelo São Paulo no segundo tempo, ficou preso no sistema tático. São Paulo armou a defesa, o Palmeiras não conseguiu achar nenhuma forma de furar, de criar uma chance. E aí, no finalzinho do jogo, se eu não me engano, David sai na cara de Everton e aí sacramenta o resultado. E aí, após o jogo, nós temos a coletiva de Anderson Barros, que pra mim assim foi para fechar a noite, ao contrário do que chave de ouro, né? Foi para fechar a noite com chave de bosta. Porque ele fala na coletiva de que o Palmeiras realmente demorou de contratar reposições para os jogadores que saíram, então ele assume a incompetência na questão de gestão de elenco. Ele assume que o elenco do time está curto, que saíram mais jogadores do que esperado e que não foram repostos essas vagas. Então, o Palmeiras precisa urgentemente aproveitar que a janela está aberta, tentar trazer peças de reposição. Eu vi os nomes sendo ventilados aí, eu não vou falar aqui no vídeo porque não cabe aqui esse canal ficar especulando nome A ou B. Se efetivar a contratação, aí eu discuto aqui, senão eu não vou opinar sobre nome que está sendo ventilado em fonte A, em fonte B, em fonte C, isso não é para mim. Mas assim, o Palmeiras precisa contratar algumas peças, precisa contratar um meia reserva para quando o Veiga não estiver bem. Veiga já não vem bem em alguns jogos. Precisa contratar também um ponta reserva, porque depender de Breno Lopes e Luiz Guilherme é complicado. Luiz Guilherme pode ser que entregue muito ainda, mas ainda é um moleque em construção. E precisa urgentemente contratar um volante, um camisa 5 para a vaga de Danilo. Não tem ninguém no elenco que faz aquilo que Danilo fazia, não tem ninguém que dá a mesma intensidade para ele. Ele é a peça-chave central do Palmeiras ali, e o Palmeiras perdeu e ficou por isso mesmo. E aí é muito complicado a gente analisar uma coletiva de um diretor de futebol, onde a cada 9 palavras que ele fala, 11 eram consciência de gastos. O Palmeiras não pode fazer loucuras. O Palmeiras tem que ter consciências. Porra! O time que é bicampeão da Libertadores num curto espaço de tempo, que ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, fazer uma contratação do nome de peso para poder repor uma saída, é fazer altos investimentos? É fazer loucura? Manter o nível competitivo do time é fazer uma loucura? A mesquinharia da diretoria custou pra gente 2 campeonatos. A Copa do Brasil, que já foi ontem, e o Brasileiro, que a gente não vai chegar. Não vai chegar. Não adianta iludir aqui e falar que não. O Palmeiras pode brigar pelo Botafogo? Não vai. O Botafogo está 12 pontos de vantagem e apresenta um futebol consistente. O Palmeiras, desde a pausa da data FIFA, apresenta um futebol horroroso, horrível. Ganhou do Bolívar porque é um time medíocre. Mas o Palmeiras apresenta um futebol horrível desde a pausa para a data FIFA. É semelhante ao que aconteceu em 2019, que aquele time que parecia imbatível, pausou ali em 2019 para a Copa América, voltou péssimo. Semelhante ao que está acontecendo agora. Então, assim, precisa contratar, precisa fortalecer o banco. O time titular, eu entendo que precisa de uma peça, de um camisa 5 que chegue e jogue, mas o principal ponto é o banco. Precisa ter opções no banco de reserva para poder disputar os campeonatos. A Libertadores está vindo aí, está batendo na porta com um adversário fortíssimo que nós vamos enfrentar. Então, enfrentar o Atlético Mineiro nas mesmas circunstâncias que nós enfrentamos o São Paulo, que nós passamos perrengue nos 2 jogos, é complicado. De 180 minutos, o Palmeiras foi superior ao São Paulo, menos de 45, porque teve um momento ali do primeiro tempo que o São Paulo foi melhor que o Palmeiras. Então, precisa se reavaliar essa questão das contratações, precisa trazer nomes. O Palmeiras precisa contratar se quiser ainda levantar algum título importante nesse ano. Agora tem um jogo complicadíssimo contra o Inter lá no Beira-Rio, no domingo. E vamos aguardar se essas especulações vão se concretizar, se a diretoria vai trazer alguém, qual vai ser o próximo passo agora após mais uma eliminação para o São Paulo, a segunda seguida. Você que ficou até aqui, pode deixar seu like aí, envie seu vídeo também, seu amigo aí palmeirense, está revoltado, seu amigo São Paulino, Santista, para quem quiser aí. E muito obrigado. Tchau, tchau.